Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago e eu estou aqui mais uma vez gravando esse vídeo tão especial com dicas e sugestões de filmes que estão disponíveis nos mais diferentes serviços de streaming aqui no Brasil. A minha primeira indicação é O Pior Vizinho do Mundo, que está disponível no serviço de streaming da HBO Max. Esse filme é uma refilmagem de uma produção alemã, um homem chamado Ove, que chegou a ser indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro e não faz tanto tempo assim. O que demonstra que pode ser considerado desses exemplos de filmes americanos que acabam sendo realizados por conta da preguiça que o americano tem de ler legenda. Eu não assisti ao filme original, então eu não vou poder fazer esse exercício aí de comparação entre um filme e o outro, mas essa produção dirigida pelo Mark Foster e que tem o Tom Hanks como ator principal, é um drama humanista com valores edificantes, que conta com uma narrativa bastante sóbria e que não apela para o melodrama, mesmo que vá tocar em assuntos bastante sensíveis e delicados, né? Ainda assim, a narrativa tem uma trajetória monótona e telegrafada, onde já é possível, em alguns determinados momentos, você identificar qual que é o caminho que a trama vai percorrer, qual que é a jornada que o personagem vai passar. Então, assim, nem todas as mudanças e as reviravoltas que acontecem durante a jornada desse personagem, o Otto, eles acabam sendo surpreendentes porque torna-se bastante previsível aí os rumos que o filme irá tomar. É um dos trabalhos assim menos inspirados do Mark Foster. Eu me considero como um fã do diretor, embora a opinião, o senso comum é que coloque o Mark Foster como um operário padrão da indústria, um diretor de aluguel. Existem filmes muito bacanas que foram comandados pelo Mark Foster, e eu gosto muito de Em Busca da Terra do Nunca, A Última Ceia, Mais Estranho que a Ficção, Caçadores de Pipa, Guerra Mundial Z, A Passagem, e até mesmo o Quantum of Solace, que é considerado por muitos o mais fraco dos filmes do 007. Ainda assim eu acho um filme bastante aceitável. Mas aqui realmente ele está menos inspirado, é o trabalho mais convencional dele, então realmente não é um trabalho acima da média para os padrões do próprio Mark Foster, né? O próprio Tom Hanks também não está aqui numa jornada brilhante, né? Ele faz bem o papel, ele interpreta o Otto como um sujeito rabugento, mal-humorado, de mal com a vida, mas ainda assim a gente aprendeu tanto com a filmografia do Tom Hanks a ver ele sempre em papéis bonzinhos, né? Que fica difícil a gente acreditar em toda essa esse rancor do personagem, né? Essa máscara rabugenta do personagem, né? Então, acredito que se fosse um ator que tivesse uma persona cinematográfica mais mal-humorada, tipo um Jack Nicholson, a transformação que o personagem passaria seria mais surpreendente. Como é o Tom Hanks, acaba sendo mais um elemento previsível essa guinada aí do comportamento que o Otto tem com os seus vizinhos, né? Ainda assim, existem momentos bastante inspirados no filme, principalmente nos flashbacks que mostram a juventude do Otto juntamente com a sua esposa, que assume uma fotografia muito mais colorida, muito mais calorosa e que acaba registrando aí os momentos mais delicados do filme. E existe uma presença de cena muito marcante aqui, que é da atriz Mariana Trevino, que interpreta a vizinha mexicana do Otto, que é uma personagem extremamente expansiva, comunicativa, alegre, e que ela, ao lado do marido e da família, vai fazendo com que o coração do Otto vá amolecendo, né, e ajudando ele a passar por essa fase da vida que tem feito ele se comportar dessa maneira, né.
E então, assim, o filme ele acaba tocando nesses assuntos, né, que são universais, né. O fato da gente passar por alguns momentos difíceis na nossa vida, essa necessidade que a gente tem de superar essas adversidades e da gente encontrar um novo sentido para a vida. Um outro filme que eu gostaria de indicar e que está disponível no serviço de streaming da Prime Video, trata-se do drama Um Filho, que é escrito e dirigido pelo Florian Zeller. O Florian Zeller é um roteirista e diretor que foi bastante reverenciado por conta do excepcional trabalho que ele realizou com o filme Meu Pai, que rendeu a ele o Oscar de roteiro adaptado e que permitiu que o Anthony Hopkins ganhasse mais um Oscar para sua coleção. Esse filme aqui, Um Filho, ele já tem uma proposta narrativa totalmente diferente do filme Meu Pai, né. Ele tem uma narrativa mais convencional, mais tradicional, que caminha por caminhos, né, ele percorre caminhos que são mais, usuais dentro do gênero dramático, né. Mas nem por isso ele não tem a sua força, não tem a sua contundência, principalmente porque ele explora talvez aquele que é o pesadelo maior de qualquer pai ou de qualquer mãe, que é aquele sentimento de a gente não saber o que está acontecendo com os nossos filhos, do que os nossos filhos estão sentindo, e essa dificuldade que eles têm muitas vezes de sentir a vontade para dividir esse sentimento com a gente, né. Então, são sentimentos, são bastante reconhecíveis, né. Ao mesmo tempo, a gente acaba se colocando também na posição do pai, que é a figura interpretado pelo Hugh Jackman, de que até que ponto a gente estabelece uma relação com os nossos filhos, onde a gente pratica a escuta ativa, né? O quanto que a gente acaba, como adulto, ou como pai, ou como mãe, a gente acaba se colocando numa posição superior, até com uma certa arrogância, de não querer entender o problema do nosso filho, ou até que ponto a gente não dá o devido crédito para aquilo que a gente está escutando da parte dele, né? Então, ele procura estabelecer essa dinâmica e esse debate. O filme tem altos e baixos, ele é vacilante em alguns momentos, acaba sendo repetitivo com algumas situações, mas nem por isso o filme ele não deixa de ter a sua importância e a sua relevância, né. Jackman, ele está bem no papel do pai, ele interpreta, assim, com bastante intensidade e entrega a carga dramática que o personagem exige. O roteiro acaba não sendo muito justo com as personagens femininas, mas talvez, o pior, motivo, o aspecto do filme que seja mais problemático é a atuação desastrosa do Zane McGrath, que interpreta justamente o filho, justamente um dos personagens principais, que ele você percebe que ele está o tempo todo com as mesmas expressões, com as mesmas reações, ele tem uma atuação extremamente problemática e afetada, que impede que a gente acabe se envolvendo com o personagem, né. A gente acaba não conseguindo ter essa empatia total com esse personagem por conta, da falta de qualidade da atuação, do Zane McGrath. Então, acaba sendo um problema que incomoda bastante, ainda que seja um drama que toca em aspectos bastante importantes com relação ao relacionamento familiar, especialmente entre pais e filhos. A minha terceira indicação neste vídeo é o suspense O Chalé. Esse filme, ele acompanha, 2 crianças, né, um adolescente e uma garotinha mais nova, que elas são obrigadas a passar um período de tempo juntamente com a nova namorada do pai,
num chalé, né, numa casa que fica em um lugar bastante isolado, justamente durante a época do inverno, em um período que tem uma nevasca assim, muito forte na região. Né? Esse filme é um filme basicamente de atmosfera. Né? Os diretores Severin Fiala e Verônica France, eles são muito eficientes ao estabelecer um ótimo suspense através dos recursos que eles têm disponíveis na mão, né. Então eles investem muito no clima, de conflito entre realidade e paranoia, né, que faz com que a gente tenha aquela confusão de não saber o que que de fato está acontecendo com aqueles personagens, o que é ilusão, o que é imaginação, né, o que que é fantasia e aquilo que é de fato uma verdade, né. É uma trama repleta de simbolismos, né? Uma fotografia bastante sombria, a trilha sonora que aposta em elementos sonoros bastante estranhos e bizarros, que servem justamente para trazer esse desconforto para a gente, né? A iluminação e a falta de iluminação que existe nos cenários também deixa todo o cenário bastante angustiante, e todos esses elementos eles servem para construir passagens de pesadelo dentro desse cenário tão limitado, né, que é pura e simplesmente uma casa, né, esse chalé que dá título ao filme, né. Essa produção, ela não chega a ser totalmente original. Eh, Muitos dos melhores momentos que a gente acaba acompanhando em um chalé, acabam remetendo para outros filmes, né. É muito fácil você se lembrar de O Iluminado, que foi dirigido pelo Stanley Kubrick. Existem muitos elementos parecidos com O Hereditário, que foi dirigido pelo Ari Aster, inclusive a utilização de bonecos, de casinhas de boneca, né, eles estão presentes aqui nesse filme, mas são elementos que funcionam. E a partir do momento que são elementos que funcionam a favor da narrativa, eu não acho que essa comparação, né, ou o fato da remeter a outros filmes seja um demérito. Pelo contrário, funciona e funciona muito bem. Em contrapartida, justamente os elementos mais frágeis, do roteiro do filme Chalé, acabam remetendo justamente aos momentos mais fracos da filmografia do M. Night Shyamalan, que são justamente quando o roteiro precisa encontrar soluções práticas e realistas para justificar muitos dos seus mistérios, né. Então, quando o filme precisa colocar um pé na realidade, aí é justamente quando o filme, oscila mais. E aí acaba, perdendo alguns pontos por conta disso. Porque enquanto estava nesse clima de paranoia ou de alucinação, o filme ele estava conseguindo ser mais inventivo e criativo. Quando ele precisa ser mais prático e realista, aí é quando o filme vacila. A atriz Hailey Keough, que interpreta a personagem da nova namorada do pai dessas crianças, ela tem uma atuação fantástica, ela tem um trabalho, assim, de atuação impressionante, porque, um dos grandes acertos do roteiro é mostrar que é muito fácil que o espectador esteja do lado das crianças, né, porque a gente, já, compartilha, do drama e da resistência deles desde o começo do filme, né. Então, nós estamos muito do lado deles, né, quando começamos a assistir o filme. Mas a partir do momento que ela é apresentada, e ela é apresentada sobre uma aura de suspeita, nós acabamos nos dando conta de que ela também é uma personagem dramática, né, que ela também foi muito vítima das circunstâncias, né. Então é muito fácil também a gente criar uma certa empatia por essa personagem, porque a gente percebe que ela também sofreu, que talvez ela não mereça receber tanta crítica ou tanta resistência por parte das crianças, né. E isso faz com que os movimentos que ela vai fazer
ao longo do filme, tornem a personagem ainda mais complexa, né. Então é um trabalho da Hailey muito interessante, e muito impactante, né. Uma outra presença de cena bastante marcante é da Lia McHugh, que interpreta justamente a criança mais nova do casal de filhos, né, porque a gente percebe que é uma atuação muito naturalista, né, você vê que se trata realmente de uma criança reagindo àquele tipo de situação, você não fica com aquela sensação de que é uma atriz mirim interpretando uma personagem, né. E isso faz com que, as dores e os sentimentos que essa personagem acaba, dividindo com a gente, sejam muito mais reconhecíveis, né. E o chalé, no final das contas, acaba sendo uma experiência muito intrigante, um filme realmente bem instigante, mas ainda assim, eu acho que é um filme que está naquele grupo que vai dividir bastante as opiniões dos espectadores. Bom, e para finalizar esse vídeo com as dicas de filmes que estão disponíveis no serviço de streaming, eu vou fazer a indicação da produção Era uma Vez um Gênio, que está no serviço de streaming da Prime Video. Esse filme é dirigido pelo George Miller e é uma fantástica declaração de amor à arte de se contar histórias, né. Ele funciona como se fosse uma espécie de testemunho do próprio George Miller sobre o fascínio que ele tem sobre a história, sobre a literatura, o teatro e o próprio cinema, né. A partir do momento que ele estabelece um encontro entre uma cientista protagonizada pela Tilda Swinton, e um gênio da lâmpada, que é interpretado pelo Idris Elba, o filme ele estabelece justamente um debate de 2 mentes que são igualmente fascinantes, né. A cientista que é mais pragmática, mais racional, mas extremamente inteligente, extremamente, sagaz nas percepções que ela tem sobre o mundo. Ao mesmo tempo, você tem um gênio que é um símbolo da imaginação, da criatividade, da capacidade que o ser humano tem de inventar, histórias, né. E a partir do momento que a gente acompanha o filme a partir da narrativa do gênio, em que ele vai contar para essa cientista as experiências que ele teve ao longo da sua vida, isso torna o filme muito fascinante, justamente por conta desse debate de ideias, dessa maneira como se tem da percepção dos sacrifícios que a gente faz, das escolhas que a gente faz na vida, e o quanto que se apegar às diferentes formas de expressões artísticas, não deixa de ser uma forma também do ser humano de ajudar na sobrevivência, né. Então, quer dizer, nós, ainda mais depois de tudo que aconteceu no mundo nesses últimos anos, a gente passou a reconhecer cada vez mais a importância da ciência, né. Mas a arte também salva vidas, né. E e esse filme, ele justamente ele procura evocar essa questão da importância da arte, né. Principalmente dessa importância de você contar histórias, né, de narrar histórias, né. Então o próprio George Miller, ele está fazendo uma homenagem ao cinema, e às outras formas de arte também que servem para contar histórias, né. E o duelo de interpretações entre a Tilda Swinton e o Idris Elba é extremamente interessante. Eles são 2 atores, assim, que mereciam ser muito mais reconhecidos do que eles são, porque eles são extremamente talentosos, e é muito bom vê-los em cena. Durante muito tempo do filme, ele se passa dentro de um quarto de hotel, então ele remete um pouco a uma estrutura de uma peça de teatro, né, mas de forma nenhuma isso torna o filme desinteressante, até porque a gente acompanha, através dos flashbacks, as histórias que o gênio conta, então quando volta para eles no tempo presente, eles têm sempre debates e discussões que são muito profundas, que são muito complexas, né. O filme acaba perdendo um pouco, da dinâmica, acaba perdendo um pouco do ritmo lá pelo terceiro ato,
quando a história ela passa a acontecer na cidade de Londres, e o filme acaba se assumindo muito mais como um romance, digamos assim, entre os 2 personagens, né. Então ele acaba perdendo um pouco desse fascínio, né. Ele acaba se tornando um filme mais mundano, digamos assim. Porém, o interesse, as discussões que o filme, desperta, eles são tão eloquentes que fazem com que você reflita e pense a respeito mesmo depois que o filme se encerra. E você, já assistiu algum desses filmes? Concorda com as opiniões que eu expressei ao longo desse vídeo? Ou discorda, tem alguma opinião diferente a respeito deles? Fique à vontade para colocar a sua opinião nos comentários. Se você gostou do vídeo, curta. E se você não for inscrito no canal, se inscreva para que você possa acompanhar os próximos vídeos que eu vou colocar aqui no canal. Espero vê-los novamente no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.